Hoje tem jogo decisivo e esse clássico é decisivo de duas formas. Primeiro para a competição, porque se o Fluminense quiser se classificar, precisa vencer por 3 gols de diferença. E outra para a equipe que precisa provar que pode fazer uma exibição melhor do que a do sábado passado e melhor do que as que tem feito no Carioca até então. E se semana passada já foi difícil escalar esse time sem o André, para esse jogo a missão é ainda mais difícil porque nós temos mais desfalques. Então vem saber mais sobre essa partida comigo. Meu nome é Julissa, dominada pelo Flu. Pra começar, a partida de hoje vai ser às 9 da noite no Maracanã, o mando do Flamengo, e a transmissão vai ser pela Band, Band Esportes e Canal Gold. Pro Fluminense se classificar, só a vitória interessa. Eu já adianto que eu acredito na virada, mas sei que não vai ser nada fácil. E aí eu não tô falando nem porque precisa fazer 3 gols só pensando na quantidade pela quantidade. Mas primeiro de tudo, o Fluminense vem encontrando dificuldades para finalizar no início desse ano. O Flamengo sofreu 1 gol apenas até agora na competição. E assim, até pensando em estilo de jogo do Tite, os times do Tite não são de tomar muitos gols. E ele vai se fechar caso perceba que o Fluminense está ficando demais com a bola para segurar a classificação. Então, assim, a missão é muito difícil. Então a gente sabe que futebol se decide dentro das 4 linhas, que tudo pode acontecer, que o ano passado a gente também tinha uma situação muito difícil e conseguimos fazer uma boa exibição e viramos esse jogo. Podemos fazer isso de novo, mas quando a gente fala de um pré-jogo, a gente tem que falar das circunstâncias do jogo. E as circunstâncias não estão a nosso favor, a verdade é essa. E aí, pra falar de escalação, essa semana nós temos muitos desfalques, né? Além de Samuel Xavier, Douglas Costa e Marlon, que já foram desfalques na semana passada, também temos agora o Ganso, que tá com problema na panturrilha, e o Cano, que teve uma entorse no joelho direito. Os dois estão em tratamento de fora dessa partida. E sobre essas ausências, pra mim, o Samuel e o Douglas são ainda os que fazem mais falta e fazem mais diferença. E até sobre as do Cano e Ganso, acho que tem uma questão, né? Ontem eu assisti boa parte da live de pré-jogo do É Pelo Flu, e o Nemésio tem uma frase que ele fala que eu acho até meio escrota, assim, mas é um pouco a verdade, né? Às vezes, lesões, né? No caso, ausências, desfalques, acabam resolvendo problemas em campo. E, apesar de achar meio escrota essa frase, eu sei que é verdade. Talvez seja o caso de hoje. Mas eu acho um pouco preocupante no sentido de que eles fazem parte do que seria uma espinha dorsal do Fluminense, se a gente pensar no que é o time de segurança do Fernando Diniz. E a verdade é que sem esse time de segurança, a tendência é o Diniz ativar o modo criativo, né? E a gente já tem visto que muita coisa muito diferente e até muito louca pode rolar em campo mais tarde. Vou jogar aqui primeiro, então, a provável escalação do GE. E depois a gente vai comentando os outros pontos que circularam ontem sobre testes que o Diniz teria feito ao longo da semana e que podem entrar em campo. E vamos para a escalação primeiro, né? Já coloca para esse jogo Fábio, Guga, Manuel, André de titular na zaga, Marcelo, Martinelli, Lima, Renato Augusto, John Arias, Keno e John Kennedy. E aí essa pergunta eu acho que é que ninguém tem resposta além do Diniz. Tem gente até dizendo que o Felipe Melo sentiu o joelho, eu não acho que seja isso, ele treinou a semana inteira, não saiu nenhuma notícia sobre isso, ele provavelmente vai ser relacionado. Então, assim, não acredito que ele tenha sentido nada. Também não acho que o Diniz seria louco de barrar o Felipe Melo. O que eu suponho que pode ser, assim, de estratégia dele, seja começar o primeiro tempo com o André na zaga pra tentar ter um time mais ofensivo no início do jogo. E aí, de repente, no intervalo, já pro segundo tempo, imagino que no intervalo, tá? Entrar com o Felipe Melo na zaga, voltando o André pro meio de campo, pra garantir uma zaga fortalecida no segundo tempo, tá? Eu posso estar completamente errada, mas isso sou eu tentando pensar com a cabeça do Diniz. E o que circulou também foi Marquinhos na lateral direita. Vi isso em várias páginas, mas pelo que eu assisti ali da live do Canal 20, parece que o que rolou foi que alguém, agora eu não vou lembrar o nome dessa pessoa, que postou isso nas redes, acertou numa situação da escalação passada, e aí, enfim, a galera tá levando fé, e tá levando fé também porque sabe que o Diniz adora um improviso na lateral. Eu não duvido do Diniz entrar com o Marquinhos improvisado na lateral, a gente sabe que o Flamengo explorou o erro nas costas do Guga no jogo passado, inclusive consegue isso, tem sucesso nisso no primeiro gol, mas assim, talvez o Diniz só tenha treinado pra caso precise de alguém pro lugar do Guga, sei lá, o Guga
toma um cartão, é expulso, qualquer situação assim, porque a gente não tem ninguém da posição pra entrar no lugar do Guga. Se você vier falar Justen, a gente não tem, tá? A gente não tem, porque aí eu prefiro você improvisar alguém do que colocar esse garoto lá. Mas acho que pode ser isso também, assim, talvez o Diniz só tenha treinado com o Marquinhos porque só tem como improvisar ali caso aconteça alguma coisa com o Guga. Outra possibilidade de ele improvisar ali caso perca o Guga é o Felipe Andrade, ele já fez isso algumas vezes no ano passado e esse ano também. Mas espero que agora vocês entendam porque que eu falo que a gente precisa contratar outro lateral. Assim, não dá pra ter só dois. E o início desse ano tá mostrando isso. E sobre o John Kennedy no lugar do Cano, assim, acho que é realmente uma opção muito melhor, principalmente pra esse jogo. Meu medo é só ele colocar o Lelê, assim. Mas aí, Diniz também, se você fizer isso, é abusar muito da minha paciência contigo. Mas acho meio difícil porque, pelo que tem de notícia, parece que tem duas certezas pra esse jogo, que é André na zaga e John Kennedy no lugar do Cano. Pro lado deles, segundo a provável escalação de GE, eles vão com o mesmo time que nós enfrentamos nos últimos 2 jogos que nós tivemos contra ele. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Já cheguei a falar aqui, mas o único desfalque do lado deles é o Gerson, que tá se recuperando de cirurgia. Sobre esse jogo, eu acho que a galera tá entrando numa pilha muito errada e isso me assusta, porque a gente sabe que o Carioca não vale dinheiro nenhum, mas é ótimo pra derrubar técnico. Talvez esse seja o maior troféu que o Campeonato Carioca mereça. Mas acho que isso também tá rolando muito porque quase ninguém lembra que o ano passado a gente também começou mal. Tivemos muitas lesões no início do ano. O Diniz foi muito criticado por ter dado mais tempo de folga pros atletas e a verdade é que isso não definiu a nossa temporada e uma das provas é que quase ninguém lembra que isso aconteceu. O que me conforta no caso de dar tudo errado hoje é que eu sei que o Mário confia no Diniz e assim, se você acha que a vida com o Diniz é difícil, vai ser mais difícil ainda se nós perdermos ele agora. E bem, se for pra dar errado, que dê no Carioca, porque Libertadores e Brasileirão já estão batendo na porta e nessas duas competições eu quero o mínimo de erros possíveis. Mas estarei mais tarde no Maracanã apoiando o meu time, porque é isso que o Fluminense precisa agora. O Fluminense precisa de apoio. E eu entendo se você tá revoltado com muita coisa, mas a real é que o Fluminense é maior do que tudo isso e a gente torce pro Fluminense. E bem, das coisas que me ajudam a acreditar é que pro Fluminense nada é fácil. Nada vem fácil pra gente, e a real é que sem sofrimento não é Fluminense. Então levanta essa cabeça, saudações tricolores, nos vemos aqui após o jogo de domingo pro nosso pós-jogo e tamo junto.